paz de Jesus esteja em nossos corações. Melhorou? Melhorou? São 7h30 e vamos dar início à nossa reunião pública de hoje. Tem alguém vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Okay? Peço por gentileza que verifiquem os celulares para que não haja nenhuma interferência durante a palestra. E hoje teremos o nosso amigo Fernando Costa, que falará sobre amar o próximo como a si mesmo. E o preparo de hoje é do livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. É o item 86, estás doente? E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Tiago, capítulo 5. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos, humanos ou de benfeitores espirituais, mas, ao surgir as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perde longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviço de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos nós mesmos, é um ato pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. O que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais dependes tempo valioso e longa conversação infrutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, irmãos, depois desse preparo, depois dessa harmonização, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Jesus, nosso Mestre,
por estarmos aqui mais um dia reunidos nessa casa, ouvindo esse estudo para a nossa reflexão, para o nosso dia a dia. Essa casa de luz, de amor, de trabalho, de acolhimento, de fraternidade. Também vamos agradecer a toda essa equipe espiritual de trabalhadores que preparou esse ambiente para que essa palestra pudesse proceder da melhor forma possível. Nossos amigos espirituais, trabalhadores, possam incluir no Pará, orientar a Betânia, que preparou esse tema para todos nós. Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Aparece. Isso aí é um problema de configuração. Se desligar e ligar, não já? Se desligar e ligar, não já? Não. Boa noite. Prazer estarmos juntos. Não sei se a gente vai conseguir enxergar. Vamos ver se está passando. Acho que não está passando. Agora vai. É uma pena. Se eu tivesse visto antes, eu teria corrigido. Boa noite. Então, o tema de hoje é um tema reincidente na nossa vida como ser humano, como espírito. Acho que todas as religiões, né, trazem esse tema. E eu resolvi dar um posicionamento, uma conotação nele um pouco mais científica, né? Eu gosto dessa análise científica. No fundo, há 20 anos atrás, exatamente 25 anos atrás, 1998, eu estava entrando pela primeira vez dentro de uma casa espírita, né, em 20 de julho de 1998, amanhã fazem 25 anos. E eu nunca fui religioso, nunca me identifiquei com nenhuma religião. Fui batizado na Igreja Católica, fiz a primeira comunhão, mais como uma brincadeira com as crianças do que propriamente, né? Então conhecia uma passagem ou outra de Jesus, mas a história de Adão e Eva, fazer o mundo em 7 dias, essas histórias nunca me convenceram de nada. Eu achava assim que era meio uma coisa. Vamos convencer a todos de que existe alguma coisa após a morte, que o pessoal não sofreu muito e não cometeu muitos crimes. Era essa a minha visão sobre o que era a religião. Que era a religião que até então eu havia conhecido. Eu entrei numa casa espírita, lá em Barra de Guaratiba, grupo espírita da Fraternidade Irmão José, que tem até hoje. E uma pessoa me acolheu lá, chamada Valmir, que está até hoje lá. E ele falou para mim: olha, estava um tempo esperando que você viesse aqui, e você ainda vai ser um grande palestrante espírita. Eu falei: caramba, mais um doido. O espiritismo é essa loucura, né? Eu falei: tá bom, o que você vai me contar? Aí ele me deu o livro dos espíritos, me contou 1, 2, 3 questões. Eu falei: coisa fascinante. Pelo menos tem uma lógica e uma honestidade que até então não vi em lugar nenhum, em nenhuma religião. E aí fui devorando aquelas perguntas. Não existia internet na época, não tinha, apesar de eu trabalhar em e-mail, não tinha ainda um nível de conhecimento que nós temos hoje com qualquer criança. Quer dizer, eu mesmo trabalhando com tecnologia, não tinha um nível que qualquer criança de 5, 6 anos tem hoje para se aprofundar em qualquer obra que a gente está falando. Então a curiosidade foi aumentando e eu comecei a virar sócio lá na casa dele, porque até então eu achava que era espírita, era um sócio, que eu ia lá, levava as doações, ajudava a recolher as cestas básicas, os remédios, e até sentar numa mesa mediúnica.
Aí, um mês depois de ser uma mesa mediúnica, comecei a receber os relatos dos espíritos. Quem trabalha na mesa mediúnica aqui sabe o que eu estou falando. E aí minha vida mudou. Porque aí não era um livro me convencendo, eram pessoas humildes, pescadores, doutores, todo mundo igual numa mesa, recebendo espírito e contando coisas que ninguém ali saberia, que era impossível descobrir. E aí, a partir daquele momento, eu falei, cara, isso existe, mas tem que ter uma lógica. Tem que ter uma lógica. Por que da humanidade inteira não compreender isso? Por que os cientistas não perceberam isso ainda? Por que de onde eu venho, que a gente estuda tanto, desenvolve tanta coisa, software, computador, impressoras, coisas maravilhosas, a gente não consegue entender. Já se falava em inteligência artificial no ano 2000, né? E a gente não conseguia compreender ainda o que é a vida após a morte. Por que a ciência não consegue compreender isso? Como é que funciona? E aí eu comecei a ver que tudo que acontecia dentro da minha vida e no Espiritismo era programado pelo plano espiritual. Até onde eles queriam que eu soubesse, eu ia. A partir dali, me deixava sozinho ou desviava minha atenção e eu não compreendia. E é igualzinho a gente, na humanidade. Até onde o plano espiritual quer que a gente saiba, a gente sabe. Se ele quiser um pouquinho mais, ele empurra e nós vamos. Um bom exemplo sobre isso é Emmanuel. Emmanuel está encarnado, alguém já parou para pensar sobre isso? E deve ter uns 20 e poucos anos de idade, cadê ele? Eu falo na rádio toda quinta-feira, meu programa tem muita audiência, eu falo assim, Emmanuel, eu falo sobre você toda quinta-feira. Então, uma entrevista. Se você está ouvindo isso em algum lugar, cara, pô, vem aqui bater um papo, vem pro podcast, porque provavelmente você está ouvindo, mas não está percebendo que é você, pô. Tem alguma coisa errada, né? Mas é assim que a gente se sente. Uma vez eu estava reclamando de André Luiz, da casa que eu trabalhava, né? Grupo Espírito da Fraternidade, ele é ligado à Organização Social Cristã André Luiz. A maioria dos grupos que tem fraternidade no nome é ligada ao OSCAL, né, que é a sede de Belo Horizonte. E eu reclamando do André Luiz, caramba, o troço não anda, problema pra caramba, só violência, isso aqui, a gente socorre 300 suicidas, tem mais 500 para ser suicídio socorrido. Aí o André Luiz falava assim, numa psicografia numa médium lá da casa, fica tranquilo, daqui a pouco a gente vai trocar de lugar e eu vou reclamar de você também. Vou estar aí, vou falar, não melhora, isso aqui não ajuda, você só vive com problema. E é assim, cara. O Espiritismo é isso. Você começa a ganhar tanta intimidade, né, quando você está realmente trabalhando na mesa mediúnica e na mesa de desobsessão mais ainda, né, porque o tumulto é maior, quem trabalha na mesa de desobsessão sabe, que você começa a tratar os dois lados, mas uma coisa é certa, está tudo programado, planejado. Se Emmanuel não fizer nada, a gente manda André Luiz e ele vai. E aí Emmanuel vai para o outro lado e vai preparar a próxima encarnação. É assim, cara. Então quando a gente vem, a gente esquece do que era proposto, do que deveria fazer. O que a gente tenta aqui é resgatar essa realidade. Alguém já leu a obra do Miramês sobre Francisco de Assis? Então, Francisco de Assis quem era? João Evangelista. Olha só, olha o nível do cara. A gente está brincando com o Emmanuel, imagina João Evangelista. Reencarnando Francisco de Assis. E o que era a grande missão de Francisco de Assis? Reformar a igreja. Sabe o que ele achou que era? Reformar a igrejinha de Assis. Era a igreja que ele conhecia. Estava na cabeça dele, tem que reformar a igreja. Você acha que ele pensou em reformar o Vaticano, a história da igreja? Não. Pegou clara, né? Vamos lá reformar o quê? Que era o que ele lembrava que ele tinha que fazer. Olha o poder que ele tinha e o que ele fez, né? Que depois ele recebeu no Vaticano e muda a história da igreja. Mas naquele momento ele achava que a missão dele era reformar a igreja da cidade dele, da igreja pequenininha, toda abandonada. Igual a gente aqui na Casa Espírita hoje estudando. A gente acha que a nossa missão é cuidar da nossa família, do nosso filho, preparar um ambiente. Muito provável nós recebemos uma missão muito maior que essa. Mas muito maior, principalmente quem é médico. Só que a gente continua achando que é reformar a igreja, a nossa casa. Né? Quem leu os Mensageiros de André Luiz, quantos médios estão ali decaídos? Somos nós, né? Que desencarnam desesperados. Então o que a gente vai fazer hoje é olhar de um âmbito geral. O que quer dizer isso?
né? Amar ao próximo como a si mesmo. Por que Jesus trouxe essa passagem? Um espírito que esteve entre nós, eu garanto para você que não errou nada do que foi feito. Do início ao fim. Ele não errou nada. Mas sabe por que ele não errava? Porque ele era muito mais inteligente que a gente. Quando ele tinha dúvida, ele fazia o quê? Pai, o que eu tenho que fazer agora? O que eu preciso fazer agora? E às vezes não dá para se dava ruim, né? Algumas vezes não deu ruim. Aí chamava João, Felipe, Pedro, fica impressa aí que eu não estou entendendo muito bem. Preciso que vocês me ajudem. Eles dormiam, se distraíam, não é isso? Mas Jesus o tempo todo queria fazer alguma coisa importante e falou assim: espera aí que eu vou perguntar ao meu pai. Porque eu estou aqui na carne, não estou com todo o meu poder, a minha percepção, a minha capacidade, e eu vou errar. Eu posso errar. Mas as mensagens dele foram sendo corrigidas através desses médios, através dos concílios, através do Consolador, através das mensagens espíritas, e tudo que foi escrito tem uma profundidade enorme e uma razão de ser. E essa passagem também, amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente vai ler logo de cara, isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas uma passagem de Mateus, direto do Evangelho para nós. Não estamos nem falando do Evangelho segundo o Espiritismo, apesar do capítulo ser dele, está direto de uma tradução do Evangelho. O que ele disse? O mandamento maior. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, fariseus e saduceus, doutores da lei hebraica, dos judeus, eles é que mandavam, eram os doutores da lei, né? Reuniu-se, e um deles, que era doutor da lei, para o tentar ou para o testar Jesus, propôs-lhe essa questão: mestre, qual o mandamento maior da lei? Porque existiam os 10 mandamentos de Moisés, né? E outros mandamentos do Antigo Testamento, dos grandes profetas. Jesus, filho de um carpinteiro, que começa a fazer um monte de milagre e pregar, eles falam assim: vamos testar o cara. Qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. E muitas traduções têm de todo o teu entendimento, né? Esse o maior e o primeiro mandamento. E aqui tens o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei, os profetas se acham contidos nesses 2 mandamentos. Aí a gente fala: mas por que é semelhante? Por que é semelhante amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo? De onde está essa semelhança? De onde provém isso? Por que ele fala que é semelhante? Quando ele diz aqui de todo o teu espírito ou de todo o entendimento, eu até entendo que é de dentro do teu coração. Ou amar a Deus conforme você entende Ele. Porque as pessoas têm religiões diferentes, têm crenças diferentes, porque tem maturidade diferente de compreender a Deus. Alguns precisam vê-lo lá na Capela Sistina, né, tocando, outros precisam ter uma estátua, outro confunde ele com Jesus, e senão não consegue perceber quem é Deus, aí cria a Santíssima Trindade. Então cada um com o seu entendimento. Mas amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, com um mandamento semelhante. E é isso que a gente vai ver agora. Isso aqui, a primeira que eu coloco aqui é o seguinte: hoje nós estamos desvendando a história do universo. A história do universo refere-se à física clássica. O que é a física clássica? É a física de Newton, de Einstein. É a física que nós conseguimos perceber com os nossos 5 sentidos. Então os aparelhos que têm, as fórmulas estão. E aqui são as imagens de 2 telescópios diferentes que estão no universo. Um é o Hubble, isso aqui é a Via Láctea, que é a nossa galáxia. E a nossa galáxia tem um sisteminha aqui, ó, que é esse grão de areia, que é o sistema solar. O nosso planeta não dá nem para ver aqui. Então, dentro desse sistema solar, tem um planetinho chamado Terra e tem
as formigas que habitam esse planeta são cada um de nós, né? E aqui é o novo telescópio, James Webb. Esse James Webb, ele consegue alcançar os confins do universo e já revolucionou a história da física clássica, que nós achávamos que o Big Bang, que a história do universo tinha 12 bilhões de anos, etc., e já mostrou que não foi assim. E existe muito criacionista dizendo que Deus criou realmente desse universo, tanto que não dá para comprovar através do Big Bang. Aí é uma história maluca. Então a gente está chegando perto de compreender e aceitar coisas que nós vamos conversar hoje. Coisas complexas que nós vamos conversar hoje. Então esse é o mandamento. É hoje a história da nossa palestra. Até o final da palestra nós vamos falar o que é amar ao próximo como a si mesmo. Que diferença faz na nossa vida, né? No universo existe como base, isso é a doutrina espírita básica que eu estou falando, a Trindade universal. É o início de tudo no universo. E o que é o início de tudo no universo? Deus, de que se originou o universo, criou o Espírito, flui o código universal. Deus é o início de tudo. Eu me lembro que uma vez eu fiz um programa para a Rede Globo, do canal Futura, que era o programa Sagrado. Tem na internet, no YouTube, era eu e o Nelson Xavier, que fez o Chico, né? No filme, e se converteu. Era bem naquela época do filme. E aí eu fui falar do Espiritismo, fui convidado, e aí botaram o Nelson para fazer junto comigo, na verdade. Vai lá, amor. E a primeira pergunta era: quem é Deus? Ou o que é Deus? Aí eu falava: inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Virei um meme, né? Na doutrina espírita. Em todo lugar que eu ia, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Porque é assim que a gente define Deus. É o começo de tudo, é o início, é a criação. Então está aqui Deus. É importante entender esse início. O que é que o universo inteiro que a gente viu ali atrás é Deus, um princípio espiritual que está presente em todo o universo e um princípio material. Qual é a diferença da física quântica para a física clássica que eu falei ali atrás? Lá naquele início eu estava falando só de física clássica, que os meus 5 sentidos conseguem perceber. Luzes, né? Fótons, né? Os buracos negros, tudo isso a gente pega os telescópios, pega os computadores, pega os microscópios e você consegue ampliar os nossos 5 sentidos. O que é um telescópio? A ampliação que da nossa visão. Microscópio, a mesma coisa. Então tudo que é a física clássica eu consigo através dos meus. E a física quântica? Só através do meu pensamento. São fórmulas matemáticas, são fórmulas que eu começo a imaginar. Então, para você entender a física quântica, você tem que desenvolver o seu poder de pensamento, de síntese, de imaginação. A física quântica, para nós seres humanos, ela é real, mas eu só consigo perceber ela através do meu virtual. Porque está fora da compreensão dos meus 5 sentidos. Então, voltando lá, é importante entender isso daqui para frente. Deus, o princípio espiritual e o princípio material. Eu estou falando de física quântica. Aqui não adianta que os meus 5 sentidos não vão conseguir compreender. Aí eu trago alguns exemplos para vocês. Quando que esse princípio espiritual vira um princípio, um espírito? Como é o começo disso? Quando eu pego o princípio material, Deus, e transformo ele em matéria. Eu só falei, como não está fazendo sentido. Esse cara criou o princípio espiritual e o princípio material. Só que isso no universo não tem inteligência. E eu preciso transformar isso em inteligência. Como é que ele faz? Ele pega essa matéria, igual um computador, igual um celular, e ele coloca aqui dentro um produto de que
quando esse princípio espiritual passar por ele, ele vai ganhar inteligência. Tem uma pilha no supermercado, ou na sua casa, ou aqui em cima da mesa. Aquela pilha serve para quê ali em cima da mesa? Tem carga nela? Quando é que se descobre se tem? Quando eu coloco ela num brinquedo, numa lanterna, num celular, não é isso? Numa lâmpada. Então, essa energia aqui, esse princípio espiritual, no universo, ele é igual uma pilha carregada. Uma duração na tua casa sem um aparelho serve para alguma coisa? Mas sem ela o aparelho não. Então aquela energia que está ali dentro, ela precisa entrar dentro de uma lanterna, de um celular, de alguma coisa, para ela ter um valor, para ela ter uma inteligência. A luz não é uma inteligência, não é algo que vai te ajudar. Como é que funciona esse princípio espiritual no universo e aqui no planeta também, para entrar dentro de um material e começar a gerar inteligência? Vocês sabem? Toda criança faz esse exercício na escola, um dos primeiros exercícios de ciência que eles fazem. Sabe qual é? Pega um grão de feijão, coloca no algodão ou na terra. O que acontece? Se o feijão estiver dentro do saco lá no armário, ele brota. Se estiver na panela e na tua barriga. Mas se estiver na terrinha, no sol e com a água, o que acontece com ele? Nasce o que do grão de feijão? Um pé de feijão. Por que não nasce uma laranjeira? Ou uma jaqueira? Porque esse cara criou nessa matéria um código genético, igual um software de computador, que quando é esse princípio aqui, essa energia, no meio propício, quando ele entra ali dentro, ele é obrigado a fazer nascer dali o quê? Um feijão. Então, no universo, para essa energia se tornar uma inteligência, ele precisa entrar dentro de um código genético, seja qual for, e aprender aquele código genético, que é os truques que aquele código genético está definindo. Os truques que o cachorro faz é igual ao gato. Por quê? Porque o código genético do gato é diferente do e do macaco e do jacaré. Então essa energia ela vai passando por dentro de cada uma dessas códigos genéticos. Uma semente é o início de tudo, mas depois passa a ser sexuado. Papai e mamãe, óvulo, espermatozoide, e vai aprendendo com o tempo até se tornar o quê? Todo mundo entendeu esse troço? Na natureza é igual uma pilha. Nem parece que tem. Essa energia está aqui, ó, no planeta, nem parece que tem. Quando é que você descobre que tem? Quando você planta alguma coisa. No momento que você plantou, ele aparece. Ele vai ser chupado, sugado, para fazer com que aquelas células se multipliquem. E ele busca coisas da natureza. Ele não precisa do sol. Ele não precisa dos animais para levar o pólen para outro lugar e ter outras sementes. Ele não interage com a natureza. Se você cortar isso tudo da planta, ela morre. Ela precisa de coisas da natureza. Eternamente nós vamos precisar de coisas da natureza. Nós não precisamos de coisas da natureza. Então o início é assim. É para isso que existe o princípio espiritual e o princípio material. Para transformar isso num espírito. Então tudo que a gente viu lá atrás, tudo que foi criado lá atrás por Deus, que nós somos o grão de areia do grão de areia, foi só para que isso aqui aconteça. Para que eu aprenda a me transformar num princípio espiritual em espírito. Só para isso. E aí nós vamos voltar lá que Jesus falou. Olha como é que foi a máxima dele, qual foi a equação dele. Eu garanto que Jesus, há milhões de anos atrás, já vi essa palestra, sabe muito bem tudo isso. O que ele falou lá?
Quais são os 2 mandamentos que ele trouxe para a gente? Qual o primeiro? Meu Deus, todas as coisas e amar ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo. São as 2 únicas coisas aqui que são espírito. O resto é só para que nós consigamos chegar aqui. Então é esse o segredo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? O próximo ele é o quê? É um? E você é o quê? É isso. A equação de Jesus é essa. O que nós somos na natureza? Uma energia. Quando começa, ainda não tem essa capacidade toda, mas com o tempo ela vai ganhando. Jesus é isso aqui, ó. E nós vamos ser isso aqui no futuro. Estamos assim por quê? Porque a gente vai encarnando naqueles corpos que têm código genético e vamos acreditando que somos isso. Você encarna num pé de feijão, você não, uma energia sai da natureza e entra num caroço de feijão e imediatamente, quando aquele pé de feijão morrer, o que aquela energia acha que ela é? É de feijão. E é a única coisa que ela sabe fazer. Aí ela vai crescendo na natureza. Aí entra no reino animal. Quando ela encarna num corpo animal, o que ela acha que é quando desencarna? Um animal. E aí vai encarnando no reino animal. Aí chega nos primatas. Aí já está pronto para encarnar no ser humano. Aí encarna a primeira vez no ser humano, o que ela acha que ela é? Animal. E aí as primeiras encarnações são como? Animais. Sem disciplina, querendo tomar aquilo que lhe pertence, o mais forte, tem mais poder, o mais bonito, tem mais... Não é assim? E aí vai encarnando o ser humano, vai desenvolvendo um negócio chamado sentimento, vai abrindo mão dos instintos para se tornar um homem, um anjo, um espírito puro. Então, em algum momento, aquela matéria ela é fundamental para você sair da natureza e se tornar um espírito. Mas em algum outro momento, essa matéria impede você de se tornar um anjo. Porque você está preso aos instintos daquilo que você acredita que você é. Você não vive sem aquilo. Porque você foi treinado a acreditar para existir que você era um animal. Tudo bem? É difícil pra caramba. Mas é assim que funciona. Isso é a base. Esse corpo tem um código genético. Esse espírito encarna nesse corpo e forma um perispírito que vão multiplicar as células para formar o corpo que você tem. Se tiver uma marca espiritual aqui, se tiver algum trauma muito grande por coisas que você fez no passado, vai afetar diretamente o seu corpo fisiológico. Muitas vezes no ato de geração, de fecundação, né? Nasce um braço, uma perna, um problema genético, etc. Outras vezes não tem um problema genético, mas com o tempo as marcas são tão fortes que vão afetar o seu dia a dia. Às vezes por uma ação de doença ou de acidente. É a lei de causa e efeito fazendo com que você sofra as consequências daquelas condições que você gravou no seu perispírito, no seu pensamento. Isso é a intelectualização da matéria. O fluido espiritual se junta com o fluido material e aí está você. Começa no reino vegetal, depois passa para os animais, até chegar nas condições humanas. Os instintos animais prevalecem nas primeiras encarnações, porque nós fomos treinados a acreditar que éramos animais, só existimos por causa disso. E aí, depois de sofrer aqui na carne, de aprender que tem que amar, que tem que mudar, que tem que desenvolver sentimentos e se livrar dos instintos, você vai em um umbral, e aí volta, e sofre, e vem para casa espírita toda semana, e toma paz, e fica deprimido, e toma remédio, aí fica ansioso, não é assim? E aí volta ao passe, e aí vai lá para a câmara, faz um tratamento, continua brigando, não aprende. Uma encarnação, você pode dizer, estou cansado, estou exausto, não aguento mais viver nesses instintos, eu quero mudar e quero aprender. Essa é a evolução da natureza.
no livro dos Espíritos, eles colocam que a energia descansa, né? É condensada, é preparada com a pilha no reino mineral, até ter condição de habitar as sementes, né? No reino vegetal, e aí começa nos corpos mais simples, né? Nos códigos genéticos mais simples de sobrevivência, no reino animal, chega nos primatas e vai para o ser humano. O tempo que você leva, que nós levamos, para sair da natureza, do princípio espiritual, até se tornar uma individualidade, ou seja, ter razão, autoconsciência e consciência divina, é muito maior do que o tempo que você vai levar, nós vamos levar a partir de agora, até alcançar a plenitude. Então a pior parte, a parte mais difícil, nós já passamos. Imagina uma parte complicada agora, os estudos, né? É o tempo todo isso. E quando nós acharmos que está tudo beleza, que iramos Jesus, o que vai acontecer? Está vendo aqueles 25 bilhões de malucos lá naquele planeta, parecido com você vivia na Terra? Vai lá dar um jeito neles. Aí a gente já sabe, você é crucificado. A história já começa assim. Caramba, você é crucificado também. Não, lá não tem romano, não. Lá eles matam diferente. Mas é isso que vai acontecer. Quando a gente achar que acabou, Deus vai falar, pô, que beleza, hein? Lembra daquele papo lá no dia 20 de julho, 19 de julho de 2023? Naquela palestra? Ah, lembra? Não, vou voltar a você. Ó, o maluco lá do soro. Vai dar um trabalho danado. E é isso que aconteceu com Jesus. Quando ele achou que tinha se formado e que ele entrou para o mercado de trabalho, Deus deu a notícia para ele que o mercado de trabalho era educar um monte de maluco encarnado, desencarnado que tem aqui no planeta. E tem um monte de maluco desencarnado e encarnado tentando apagar a imagem de Jesus aqui no planeta. Eles estão loucos com isso. Quando a gente fala isso, então a gente ficou louco. Porque tem que evoluir. E por que essas pessoas estão tão preocupadas hoje na cristianização, etc? É fácil de ver. Quem estudava em escola e via os alunos repetir de ano ficando atrasados na escola. Aí passa um ano, 2, 3. Qual é o sonho daquele aluno que não consegue passar de ano? É que a turma inteira não passa de ano, para ficar todo mundo com ele reprovado, menos vergonha. Então a obsessão é simplesmente isso. Não está querendo acompanhar, dá muito trabalho, muitos compromissos, muitos problemas, aí fica tentando atrasar a evolução do planeta, a nossa evolução. Só que mal sabemos que eles vão ter que fazer um supletivo, ou nós, em outro planeta, né? Segundo Geraldinho, Chico disse que era Quiron, né? Queríamos que um outro planeta para fazer um supletivo e continuar a evolução. De onde vem esse peso todo? Como é que a gente olha para todos nós, né? E fala, cara, como é que é essa evolução, né? É esse corpo aí, ó. Isso são os nossos 5 sentidos. O nosso espírito está preso dentro desse corpo biológico e através dos 5 sentidos ele se comunica com o meio. O que é uma mesa mediúnica? Na verdade, uma mesa mediúnica, vamos ser muito prático, o que é? Um espírito está acostumado a estar nesse corpo biológico, que ele aprendeu desde lá da natureza que ele é o que o código genético diz que ele é, ó. Você é o que o código genético diz que é, você não consegue pensar sozinho ainda. Então você entra ali e você é aquilo. Então você é um corpo que precisa de visão, olfato, paladar, tato e audição para se comunicar. Sem isso eu não sou nada. Não é? Você tem certeza disso. Aí você desencarnou. O que acontece no plano espiritual? Cadê minha visão? Cadê meu olfato? Cadê meu paladar? Cadê minha audição? Fica completamente desequilibrado. E aí ele vem na mesa mediúnica, o que ele faz? Médium, me empresta aqui o teu corpinho, que eu preciso enxergar, preciso respirar, preciso, e aí já tem um choque e dá aquela acalmada, né? Inicial. Só dele fazer isso no médium, sobre um amparo da mesa, já era um ótimo passo para o socorro.
mas tem um doutrinador ali que ainda tenta convencer ele de alguma coisa, né? Aqui é a mesma coisa. Aí ainda tem um doutrinador para dar um psicólogo fala, pô, já percebeu o que aconteceu? É o tempo dele ficar no corpo o máximo tempo possível para ele ter uma condição de ter uma conversa no plano espiritual. E o médico vai tentar socorrê-lo. Aí meses depois ele volta na mesa, ele vem aqui assistir uma palestra, mas no primeiro momento é usar o corpo do médico, para ter. Então o que a humanidade deveria fazer? Aprendendo tudo isso, criar mesas mediúnicas, doutrinadas, né, à base do livro dos médios, para socorrer todos os planos espirituais, acabar com o bravo, acabar com a obsessão, e não deixar, mas a gente ainda está treinando para isso. E o que é o nosso perispírito? São todas as moléculas que nós levamos e acreditamos ter marcas, dores, aquilo que mais grava na gente, para o plano espiritual. E a gente está o tempo todo encarnando e desencarnando, tentando reduzir a quantidade dessas moléculas, que são moléculas materiais, que estão soltas aqui na física quântica, que compõem o meu perispírito. Qual é a diferença de um espírito de luz para um espírito de trevas? A quantidade de molécula que tem no teu perispírito. É como pegar uma lâmpada dessa e cobrir com papel celofane. Você bota um papel celofane na lâmpada ou pinta ela, a luz, apesar de ficar da cor que você quer, o que acontece com a luz? A luz abafa, enfraquece. Tirou as moléculas, a luz se expande. Como é que era o Espírito de Jesus? Sem nenhuma molécula. Como é que é o nosso? É cheio de... Renan, meu espírito não tem muita molécula. Então vamos fazer um teste. Fica um mês aqui na casa espírita, sem tomar o passe, a aguinha fluidificada. Aí você fala, pô, eu estou tão pesado, não estou dormindo direito, eu não estou bem. Aí vem na casa espírita, toma um passe, tira as moléculas, aí você fala, cara, mas eu vou lá, eu me sinto tão leve, eu não sei porquê, né? Aí volta para casa, liga na televisão, que é a pós-graduação do obsessor, o que volta? Volta a molécula. Aí volta na semana que vem, tira as moléculas. Dá um trabalho danado aqui toda noite, para limpar esse ambiente inteiro. Por quê? Porque nós somos papa-passa, né? A realidade é essa. Tira a molécula, vai para a televisão, pós-graduação do obsessor, e se teu obsessor não estiver treinado, tiver perdido alguma coisa, etc., ele pode ir para o Vale a Pena Ver de Novo, ou para o Viva, e fazer a recuperação. Porque as obsessões do passado, elas estão lá para ele. Então já vai botando à tarde e vai vendo, pô, não lembrava disso. Pô, isso é uma boa ideia. Então você vai treinando o obsessor, o cara sai no final, é doutorado de obsessão. E aí você volta na outra semana, tira as moléculas de novo. Então isso é o meu corpo psicossomático. Por que isso acontece? Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Jesus fala isso, semelhante ao primeiro, amar a Deus todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os dois mandamentos são semelhantes entre si. Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos igual uma bússola. Vocês sabem como é que funciona uma bússola? Você pega uma agulha imantada, né, eletromagnética, e prende ela num suporte e ela vai sempre apontar para o norte. Por que ela aponta para o norte? Porque no planeta Terra existem centros de força que atraem a agulha eletromagnética sempre para o... Quando ela está apontando para o norte, você bota os graus da bússola e vê para onde você vai navegar, para onde você vai, você deixa de estar 100% perdido. Então você pega o mapa e fala, o norte, quando tem que ir para os Estados Unidos. Então você vai montar a agulha para o norte, for andando para o norte e consegue ir lá nos Estados Unidos. É igualzinho à nossa criação. Nós estamos sempre apontando na direção de... porque fomos criados por ele. Quando que a bússola não aponta a agulha magnética para o norte? Vocês sabem quando? Nunca viram os desenhos animados? Que o pica-pau pegava um imã e botava do lado da bússola para ferrar a direção? Ele era mestre de fazer isso, né? Pegava o imã, pá! Normalmente com uma ferradura de cavalo. Aí a agulha
saía do norte e aí você se perdia. Todo filme de criança tem isso. Então, quando você pega uma bússola e bota um metal, bota algum produto, algum material que tenha um campo eletromagnético perto da bússola, ela deixa de apontar para o norte do planeta e passa a ser influenciada pelo campo eletromagnético. O que é maior, o campo eletromagnético do planeta ou do metal que está ali do lado dele, ou do ímã? Do planeta. E muito mais constante. Mas pela proximidade, ele acaba influenciando temporariamente mais. Igualzinho a nossa vida. O que é maior, o amor a Deus ou as coisas materiais que nós desejamos? É Deus, mas as coisas estão mais próximas de nós. Nós não conhecemos Deus ainda. Eu não falei que Deus é virtual. Deus eu preciso sentir. O Cauã tem uma que eu preciso sentir, não? Depende. Olha lá, Aline, o que vocês preferem? Final de semana com o Cauã ou final de semana com Deus? Nem precisa falar. Então, o que está mais próximo de nós está atraindo muito mais nesse momento do que algo que eu não consigo nem igualzinho a bússola. Mas o tempo vai passando, não se luta, ele vai ficar velho, vai também. Careca, já deve estar. Aí vai falar assim, eu não quero mais ele. Na 5ª, na 20ª encarnação, você já começa a achar que tem alguma coisa que está te faltando. E aí a tua bússola começa a apontar na direção de... Mas não é uma encarnação só. A coisa vai aos pouquinhos. Então nós somos iguaizinhos a bússola. A influência das coisas ao nosso redor nos afastam da... Mas o que Jesus diz? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? Essa é a única forma. E nós aprendemos através de Paulo de Tarso. O que ele falou? Por quê? Que esse é o único exercício para nós amarmos ao próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo aqui? Ah, lá. É o prato da balança do outro e eu. E nós aqui. O que Jesus falou? Isso aqui é o amor. Ó. Amar ao próximo como? Qual é a equação que ele falou? Se eu tiver um monte de amor desse lado, eu me amo, me adoro, eu cuido de mim, eu quero tudo de bom para mim, e não tiver do outro lado, não dou nada, não me preocupo, não tenho empatia, o que acontece com essa balança? Ela cai para que lado? Está atendendo o que Jesus falou? O que ele disse? Tem que estar igual. Quando eu tenho tudo para mim, eu quero tudo para mim e nada para o outro, normalmente, quando acontece alguma coisa comigo, eu falo assim, logo comigo, tanta gente ruim para acontecer, e isso vem logo para mim, que sou tudo de bom.com.br. Quem não se acha tudo de bom.com.br? Todo mundo se acha, né? Finge que não. Quando cai para esse lado, aí eu fico deprimido, ansioso, é porque eu me acho muito mais do que eu sou, não estou preocupado com ninguém, e quando vem a prova ou a expiação, eu revolto contra Deus, contra a vida, contra as circunstâncias, contra o espiritismo, contra a minha família, sei lá. E o contrário? Já estou velho, estou cansado, só vivo com meus filhos, para minha mulher, para não sei o quê. E aí vem a decepção do amor próprio, ó. Aí o Laí Ribeiro adora. Cara, Laí Ribeiro adora. Você compra livro, você vai para o YouTube e você dá curtida, autoajuda, não é isso? Por quê? Porque eu não me valorizo. Mas eu acho que o resto é maravilhoso. Amar ao próximo mais do que a você, atende o que Jesus falou? Tem que amar ao próximo como a ti mesmo. Ter muito amor a você e não ter ao próximo, ter muito amor ao próximo e não ter a você, não atende. Você vai sofrer de qualquer maneira. Quando você tem alguma coisa e doa, e faz, e abraça aquela espírita, em algum momento tudo que você tinha não é suficiente. Precisa de mais.
Sabe o que eu faço? Eu reinvisto em mim. Vou trabalhar, vou aprender algo diferente, vou conseguir mais tempo, vou estudar mais. Então, nesse momento, você transforma o amor em movimento. De novo, nós voltamos àquela fórmula lá do início, né? As coisas materiais fazendo você evoluir. O que é a caridade? Não é você pegar alguma coisa material para atender alguma coisa espiritual. O que é a grande caridade feita na casa espírita? Você acha que é minha palestrinha aqui? Não é nem de longe, hoje, no planeta. Até o passe que é dado aqui atrai muito mais gente do que essa conversa todo o tempo. Reunião de tratamento segunda-feira. Cesta básica. Remédio. Então as coisas materiais só estão no universo para ajudar a evoluir a espiritual. O que é a caridade? Caridade é isso. É você exercitar o amor, mudando toda essa história, tirando esses miasmas, através das coisas materiais. Só que com o tempo, as pessoas não estão mais precisando das coisas materiais. O planeta está evoluindo, a casa cresceu, outras pessoas já fazem. Aí eu passo a amar espiritualmente. Nós sempre começamos através das coisas materiais, o exercício de ser uma individualidade ou o exercício de amar. As coisas materiais exercitam o nosso espírito no caminho de alcançar o amor ao próximo e o amor a Deus. Por quê? Porque nós estamos treinados a quê? A desejar as coisas com os meus 5 sentidos, que é aquilo que eu acredito que eu tenho no meu espírito, a ser. Eu acredito tanto que quando eu desencarno, eu preciso de um médico para ter a consciência de onde eu estou. Talvez nós aqui não mais, mas na maioria dos espíritos sim. Então as coisas materiais são de uma influência enorme, só que elas são nobres e elas existem para isso. Eu vejo pessoas espíritas, palestras, condenando tudo que é de material que existe. Está errado, porque tudo isso só existe para a nossa evolução. A caridade começa como? Doando um saco de arroz e feijão, cara, dando uma esmola, né? Dando um remédio, dando um casaco, não é assim que começa? E aí você começa a ver o quanto é bom aquilo ali, o quanto aquilo te dá muito mais prazer do que tudo que você imaginava antes, e você vai mudando. E aí você vai se compadecendo, vai criando empatia e vai se desenvolvendo, mas tudo é espírito e matéria, ou nas encarnações ou no exercício de amar. A lei do amor. O amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Isso aqui já é o quê? Livro dos Espíritos. Em sua origem, na verdade é o Evangelho segundo o Espiritismo, em sua origem, o homem só tem instinto. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. O que é o sexo para a maioria das pessoas ainda? Sensações. Não é? Mas no futuro, e para muitas pessoas, já é. Aquele que te completa e que te mantém, né, feliz de fato é o sentimento em tudo, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa, reúne em seu ardente foco todas as aspirações humanas, todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Isso é o item 8 do capítulo Amar ao Próximo como a ti mesmo, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui são a evolução das classes dos espíritos. Então as primeiras encarnações, quando nós saímos do reino animal, é onde? Espíritos impuros. É a base da pirâmide. E aí vai, né? Levianos, pseudo-sábios, neutros, né? Benevolentes, sábios. Na verdade, só 5% do nosso planeta encarnado está aqui para servir.
já aprendeu a amar ao próximo, ou está se desenvolvendo para isso. Só aqui, ó, o topo da pirâmide. E uma parcela grande aqui está começando a ter esse exercício, somos nós. Fazendo as doações, se preocupando, né, se compadecendo, entrando um pouco mais no detalhe. Então, o resto está aqui para ser servido. E a base da pirâmide é o quê? Para sobreviver. Quantas pessoas vocês conhecem que não conseguem sobreviver? Por qualquer motivo. Porque não consegue trabalhar, não consegue, né, estudar, não consegue se acalmar, se tranquilizar, não vive em paz, tem algum desequilíbrio emocional. Então a base da pirâmide ainda é sobrevivência. Aqui, as pessoas sempre servir. Quantas pessoas vocês conhecem na vida de vocês, na família de vocês, que só vieram para ser servido? Um monte. Toca para ser servido. Daí você fica, pô, mas a pessoa só quer ser servida, só vem a nós, ao nosso reino, nada, né? Agora, o que nós precisamos desenvolver, e é o nosso bem-estar, é como servir. Como nós vamos trabalhar isso, e o início é em cima de coisas materiais. Esse aqui é a evolução coletiva do planeta Terra, desde os primeiros viajantes de capela que vieram ajudar a nossa evolução, ó, os capelinos, Moisés, Jesus, e isso aqui é a evolução das religiões do planeta. Cristianismo 31,2%, islamismo 24%, outras religiões 16%, como hinduísmo 15%, budismo 5,5%. Isso aqui é a pizza do planeta. Então, 31% já começa a ter como base amar ao próximo como a ti mesmo. Quem tem dúvida que Jesus deixou como base amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo? Isso é base. Isso aqui é a evolução dessas igrejas cristãs do planeta, que não é muito importante agora, mas isso é importante. É aquele mesmo quadro olhando para o Brasil. Então, aqui em 2010, agora já tem, né, um novo censo, estou esperando sair essas informações para atualizar, mas em 2010, no IBGE, nós tínhamos 64%, pelo menos dito, né? A realidade pode ser outra. Como católicos no Brasil, 22% de evangélicos. Eu acho que isso aqui deve ter alterado, deve ter aumentado nesses 13 anos, né? Espírita 2% e Umbanda e Candomblé 0,3%. E aí você vê que dá aqui 90% quase, né, com cristãos. E aí é uma coisa engraçada. Apesar de só 2% e 0,3% serem espíritas e candomblistas, 70% acreditam na reencarnação. Como é que pode isso? Então a gente vê que esses números não estão 100%. Mas o que mostra isso aqui? Mostra que 90% do nosso país é cristão. Né? Então estamos num caminho mais avançado do que o resto do mundo para aprender a amar ao próximo. E aí a escala dos mundos habitados, né? Primitivo quando foi criado, provas de expiações, estamos indo para a regeneração feliz e por último celestial, o amor como solução. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes. O tempo todo Jesus insistiu em transformar os nossos destinos em amor. E então dirás ao teu filho, lembra lá no começo? Quando você se formar, o que Deus vai fazer? E o que Ele vai fazer quando nós nos formarmos? Teus filhos em fim e paz. Nós somos filhos de quem? De Deus ou de Jesus? De Deus. Somos o que de Jesus? Irmãos. E acabou. Boa noite, obrigado. Vamos então, primeiramente agradecer ao Hernani pelo seu estudo de hoje, e agora vamos passar para o momento do passe. Peço por gentileza que todos permaneçam em seus lugares, em silêncio, concentrados, os passistas, trabalhadores possam se posicionarem para darmos início.
Pensando em Jesus, graças a Deus. Então vamos manter os nossos pensamentos elevados, imaginando a imagem de Jesus e agradecendo mais uma vez por esse dia, por esse momento, por esse estudo. Estamos aqui aprendendo, refletindo, que os nossos corações possam ser tocados, nossos pensamentos. Vamos também vibrar positivamente para os nomes que foram colocados nas caixas de prece. Que todos possam se beneficiar com essas energias, com essa força, com esse amor. E agradecer também a espiritualidade, que possamos voltar para os nossos lares melhores do que chegamos, levando essas energias para o nosso ambiente, para aqueles que estão conosco, e vamos seguir adiante, confiantes, otimistas, com a fé,
mas com a coragem, com a esperança, com a alegria, os nossos corações abertos, pensamentos positivos, e que Deus nos abençoe